Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Quando você encontrar, se coloque de pé, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a uns 60 estádios distante de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e caminhava com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecerem. Então Jesus lhe perguntou: que palavras são essas que ao caminhar trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: acaso és o único peregrino em Jerusalém e não soubeste das coisas que ocorreu nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Então explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas depois de tudo isso, hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das quais andavam conosco nos surpreenderam tendo ido bem de madrugada ao sepulcro e não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que aquelas mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: honestos e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou para eles, a seu respeito, o que constava em toda a Escritura. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção que ia mais adiante. Versículo 29. Mas eles insistiram muito, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia está findando. E ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu. Então seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Perguntaram um ao outro: porventura o coração não queimava dentro de nós, quando pelo caminho ele falava e nos expunha as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e ele estava com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu em Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Versículo de número 29. Mas eles insistiam muito, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia está findando. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações.
Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de termos a sua palavra. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo no meio da tua igreja. Nós rogamos ao Senhor para que também, através da tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, e o teu nome seja santificado, seja exaltado no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Essa história, chamada de Os Discípulos a Caminho de Emaús, também registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de número 12 e 13. Porém, aqui no Evangelho de Lucas, ela possui mais riqueza de detalhes. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, não para uma exegese do que esse texto tem para nos apresentar, mas eu quero aplicar esse texto aqui para nós nessa noite, sobre os últimos dias que nós estamos vivendo, sobre os últimos tempos que nós estamos vivendo. Amém? É claro e é importante ressaltar, eu já li toda a história para você, mas ainda te dando uma posição, nos localizando dentro desta tão maravilhosa história de dois discípulos. Aqui o que aconteceu é o seguinte: Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, e num determinado momento do dia, Jesus, indo a caminho de Emaús, encontra com dois discípulos. É importante ressaltar que o texto não fala de onde Jesus vem e nem para onde Jesus vai. Jesus não tinha nada para fazer em Emaús, e não importa de onde Jesus tinha vindo. Não sei se ele tinha vindo do sepulcro, se ele tinha vindo do primeiro encontro com os 11 discípulos. Jesus simplesmente aparece em uma situação inusitada, a caminho de Emaús, para conversar com aqueles dois homens que passavam por ali naquele dia. Isso, para mim, é também um gesto de amor e de cuidado. Prova o cuidado de Deus relacionado a esses homens dentro do tempo de crise a qual eles estão vivendo. Jesus ressuscitou. Olha as informações que esses homens têm. Vamos começar primeiro do início, né? Jesus veio, tinha autoridade enquanto profeta, falava a respeito das Escrituras, realizava obras e sinais, morreu. Eles aguardavam que ele remisse a Israel. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Eles têm informações da ressurreição, das mulheres que haviam testemunhado aquela ressurreição. No entanto, mesmo assim, o coração deles está desanimado e entristecido e cabisbaixo, porque eles não estão acreditando nas informações que eles de antemão já conhecem e já possuem, e estão com o coração em crise. Quantas vezes, irmãos, nós também vivemos debaixo de uma mesma situação? Sabemos muito bem quem é Jesus, aonde ele está, o que ele é capaz de fazer, e conhecemos muito bem a sua obra salvífica, mas muitas vezes o nosso coração, mesmo assim, ainda passa por dúvidas. Porque eu estou sofrendo, porque a porta não abre, porque o meu parente faleceu, porque as coisas não estão dando certo, porque mesmo em meio a um mover espiritual, meu coração está frio, está desanimado. Muitas vezes o nosso coração entra em crise, ferramenta essa usada pelo próprio diabo, para nos esfriar o coração e nos distanciar da soberana e gloriosa presença de Deus. E muitas vezes o inimigo consegue fazer isso. Como é o caso que aconteceu com esses discípulos a caminho de Emaús. Até que eles encontraram com o próprio Senhor. Jesus, presta atenção, foi ao encontro desses homens para tirar o coração deles da crise a qual eles estavam enfrentando. Eu não sei qual crise existencial, eu não sei qual crise a nível de dúvida você tem passado, mas você pode ter certeza. Nós temos um amigo, o Espírito Santo de Deus, o enviado do Pai, a promessa de Jesus, e ela vai encontrar o seu coração nessa noite,
e vai sanar todas as suas crises e todas as suas dúvidas em nome de Jesus. Jesus encontra com esses homens para que aquela crise existencial, para que aquela crise de desânimo, para que aquela crise fosse apagada, tirada do meio deles. Eu quero inverter um pouco aqui os papéis da ordem dos acontecimentos, para a gente poder chegar a um denominador comum a respeito do versículo de número 29. Amém? Enquanto eles caminhavam com Jesus, eles discutiam com Jesus a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, que eu já citei. Quando eles estão discutindo os acontecimentos dos últimos dias, o texto diz que o próprio Senhor Jesus faz a eles uma explanação de Moisés até os profetas, com um objetivo, apontando para o Messias, para Ele mesmo. Na minha caminhada cristã, em meio às crises existenciais que nós passamos, porque muitas vezes nós enfrentaremos crises, sejam elas a nível de fé, de apologética, como eu citei aqui, da dúvida relacionada àquilo que cremos e em quem nós cremos. Nós passaremos por crises existenciais de quem realmente nós somos. Passaremos por crises conjugais. Passaremos por crises financeiras. E em todas essas crises, nós precisaremos estar apegado a uma coisa: a palavra de Deus. As promessas do Senhor, descritas para nós à luz da Bíblia. Nós às vezes fraquejamos, nós às vezes enfraquecemos, em meio às crises que nós passamos por ela, por falta de apego à palavra de Deus. Nós lemos ou conhecemos meia dúzia de versículos e já achamos que é o suficiente. Nos contentamos com aquilo que é pregado a nós nos cultos de domingo e já nos achamos os maiores teólogos e intérpretes de toda a Bíblia. E isso não é suficiente. Para que nós possamos vencer as nossas crises, sejam elas quais forem, que eu já mencionei aqui, existe algo que precisa estar presente no vencer dessa crise: a palavra de Deus. A palavra do Senhor não pode faltar. É importante lembrarmos também, esse fato está depois, mas eu vou lembrar dele agora, que enquanto o Senhor Jesus falava àqueles homens, o coração deles queimavam ao ouvirem a palavra de Deus. Naquele exato momento em que eles estão ouvindo, eles ficaram calados. Mas depois, um conversando com o outro, ele falou: seu coração queimava? Queimava. E o seu? Meu coração também queimava. Enquanto o Senhor expunha para nós, enquanto Ele falava a nós da palavra, porque Ele era realmente diferente. Nós não o reconhecíamos, mas o nosso coração queimava. Há quanto tempo o seu coração não queima? Há quanto tempo o seu coração não arde, cheio do Espírito Santo de Deus? Há quanto tempo você não escuta a voz do Senhor falar ao seu coração? Esse fim de semana eu vivi uma experiência interessante. Ontem teve uma reunião de pastores em Nova Serrana, e o Espírito Santo estava falando muito para mim ir nessa reunião. Sentindo incomodado, querendo ir na reunião. E é meio difícil para mim participar dessas reuniões. Tem muito tempo que eu não participo de uma reunião dessa. Só para você ter ideia, a reunião, sem ser a de ontem, a anterior, foi aqui em Lagoa da Prata e eu não consegui participar por causa do serviço. E há uns 3 meses atrás, o pessoal lá no serviço deu um prêmio para quem alcançasse as metas, né? Colocaram uma meta lá para cada vendedor e falaram assim: quem alcançar a meta ganha a folga de um sábado. Opa, beleza, né? No primeiro mês eu bati a meta e ganhei a folga de um sábado. E aí a reunião era em Lagoa da Prata.
E aí eu pedi a folga no dia que a reunião de pastor em Lagoa da Prata, com um sábado que me era de direito, e a pessoa que me chefia virou para mim e falou assim, não posso te liberar, preciso de você aqui sábado, eu não vou estar aqui, e na minha ausência a oficina é você, então não pode. E aí eu não consegui participar, tendo direito da folga de um sábado, eu não consegui participar da reunião aqui na cidade, que eu não ia nem precisar gastar dinheiro para viajar. Não fui, difícil. Toda vez que eu falo que vou na reunião, alguma coisa dá errado no serviço e eu não consigo participar. E essa semana não foi diferente. E abre parênteses, no mês passado, no mês de maio, eu bati a meta novamente e acumulei um segundo sábado de férias. 3 meses, 2 eu bati a meta. O que eu não bati a meta, eu não falo isso por orgulho não, é porque eles me liberaram 15 dias de férias. Bati a meta de novo. E sabendo que iria bater a meta, pensei assim, vou pedir a folga no sábado. Só que houveram muitos problemas na oficina, e aí eu percebi que não dava para pedir a folga no sábado para me poder estar presente na reunião mais uma vez. Aí eu não pedi a folga para poder estar na reunião, não comuniquei sobre a folga, disse, não, vou trabalhar sábado, cheio de serviço, não vai ter jeito, não adianta eu pedir. Eu ouvi não numa situação muito diferente da que eu estou vivendo essa semana, não vou escutar outro não, nem pedi. E com o coração incomodado, querendo ir na reunião. Irmãos, na sexta-feira, 9h30 da noite, chega uma mensagem no meu celular da minha chefe, falando assim, Tiago, você não quer aproveitar e pegar seu primeiro sábado de folga amanhã? Não, está tranquilo. Pensei assim, Deus quer que eu vou na reunião. E o problema, irmãos, que eu não sei, talvez você já recebeu, né? Eu não recebi ainda. A gente recebe no 5º dia e tem mês que atrasa, que a menina do RH erra lá, né, Marcelo? Ainda paga no 6º dia. Eu e o Marcelo trabalhamos no mesmo grupo. Irmãos, eu ainda não recebi, não tem dinheiro. E aí vem esse problema, eu quero ir na reunião, ganhei a folga, não tem dinheiro. Tive que arrumar outros meios para poder estar nessa reunião. Irmãos, e fui para a reunião. Entrei dentro do carro. Como recebi a notícia muito em cima da hora, nem liguei para ninguém. Acordei no sábado de manhã, fui para a reunião lá em Nova Serrana, na igreja Cristo Vive. Cheguei na reunião, irmãos. Vou falar uma coisa para você. Há muito tempo eu não sentia Deus tão forte. Não é que eu não estou sentindo Deus, não. Eu falo da intensidade. Tão forte como nós sentimos Deus dentro daquela reunião ontem. Meu irmão, você não tem ideia. Imagina um monte de pastor. Nós éramos uns 80 pastores. Tudo chorando, caído pelo chão, gritando, cantando santo, santo. Irmãos, gente grande, gente pequena. Estava conosco lá o pastor Lincoln Portela, e aí abre parênteses, eu quero mencionar isso, porque se fosse um presbiteriano, nós estávamos batendo palma. A 4ª autoridade no país hoje, isso mesmo, a 4ª autoridade no país, o 4º homem com maior autoridade no país, é um pastor batista nacional. Essa semana passada, o pastor Lincoln Portela foi eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência do presidente, assume o vice. Na ausência do vice, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, assume o vice-presidente da Câmara. Hoje, o vice-presidente da Câmara é um pastor batista nacional. Se fosse um presbiteriano, a gente estava falando assim, aleluia. Não, irmãos, é alguém nosso. E estava lá na reunião também chorando igual criança. Sabe o que eu aprendi ontem, irmãos? Como que nós precisamos destravar o nosso coração. Como que nós estamos precisando experimentar o mover de Deus sobre os nossos corações. Quantas vezes nós estamos preocupados com uma boa palestra, com uma boa teologia, vazia da presença, do visitar, da ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu fui para essa reunião ontem cheio de luta,
cheio de guerra, que você não tem ideia do que eu estou falando. E cheio de conflito. Gente, será que eu estou em pecado vindo para essa reunião? Será, meu Deus, se esse carro bater, eu vou morrer, vou para o inferno ainda, porque eu estou pecando vindo aqui nessa reunião? Porque eu comecei meio que ser acusado de estar fazendo algo errado. Mas na hora que eu estava lá e a presença de Deus naquele lugar, Deus falou para mim assim: é por isso que eu queria você aqui. Irmãos, nós precisamos começar a destravar o nosso coração da presença de Deus. Há quanto tempo o seu coração não queima com a presença de Deus? Há quanto tempo você não ora em língua estranha? Há quanto tempo você não recebe uma profecia? Há quanto tempo alguém não põe a mão na sua cabeça e ora por você? Embora nós estamos fazendo isso aqui na quinta-feira, mas vem poucos irmãos. Há quanto tempo você não deixa a chama do Espírito Santo arder dentro de você? Nós vivemos por aí reclamando, questionando, colocando culpados em algumas coisas, querendo justificar, mas tem algo que está nos faltando, nos falta o arder de coração, enquanto o Senhor manifesta a sua palavra no nosso meio. Quantas vezes nós estamos aqui apenas por estar? Quantas vezes nós estamos na igreja apenas por estar, e o nosso coração não queima, e as lágrimas não rolam aos nossos olhos, e nós continuamos frios, secos e distantes de Deus, como terra seca. O coração desses homens começou a queimar, porque o mestre falava com eles. O nosso coração precisa arder. Poucos dos irmãos que aqui estão participaram dos últimos meses da nossa escola dominical. Como que nós falamos nas últimas escolas dominicais sobre a vinda de Jesus e como o Senhor está perto, como que Ele está perto. O nosso Deus está às portas. O nosso Rei vem nos buscar. Jesus está voltando. E o nosso coração, o queimor do nosso coração, a chama do Espírito Santo dentro de nós, precisa estar acesa. O seu dom precisa estar renovado. A sua fé precisa estar fortalecida, porque o nosso Senhor vem. Nosso Deus vem. E assim como aconteceu com aqueles discípulos, nós estamos pensando que as coisas não vão mais acontecer. Reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos a sua deidade, sabemos que Jesus opera milagres, sabemos de fato e verdadeiramente quem Ele é. Não temos dúvidas relacionadas àquilo que Ele pode fazer. Mas mesmo assim estamos como os discípulos a caminho de Emaús, desanimados. Eu estou cansado. Porque há anos eu escuto essa palavra me rondando. Desânimo. Há anos. Não é porque a igreja mudou de endereço, porque antes de mudar de endereço eu já escutava essa palavra. Desânimo. Nós estamos igual os discípulos a caminho de Emaús. Não estamos aproveitando aquilo que está conosco. Deus está conosco, meu irmão. Aproveita. Deus está conosco. Eu vejo irmãos chorarem na escola dominical. Eu fico sabendo das irmãs abençoadas no projeto Dorcas. Eu tenho visto no discipulado que começamos recentemente o mover de Deus. Há poucos meses, há 2 meses, fizemos uma vigília aqui. Deus estava presente aqui na nossa vigília. O Senhor está conosco. Aproveita.
Quebra esse negócio de desânimo, de frieza espiritual e aproveita. Ele está com você partindo o pão. Chega de caminhar igual os discípulos a caminho de Emaús. No versículo 29, eles tomaram uma decisão sábia. O Senhor vira para eles e fala assim: eu vou continuar a jornada, não vou entrar na cidade, eu vou mais adiante. Aí eles viraram para o Senhor e falaram assim: fica, Senhor, já se faz tarde. Tinha uma música, como diz o irmão Marcos Cabral, lá da época de 1900 e Guaraná de rolha, né? Que a igreja cantava assim: fica, Jesus, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Quem conhece? Você já ouviu? Eles tomaram uma decisão sábia. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Irmãos, desde a época do apóstolo João, eu ia falar Paulo, é João. João menciona em suas cartinhas que nós vivemos a última hora. Trabalhei com o pastor Manuel em Bom Despacho. O pastor Manuel dizia que nós vivemos os últimos segundos da última hora. Nós vivemos os 59,58, 59 segundos para Jesus voltar. Nós vivemos, irmãos, a última hora. Nunca se fez, presta atenção, nunca se fez tão tarde como agora. Já se faz tarde. O mundo já caiu em trevas há muito tempo. Se você tivesse vindo na escola dominical, você ia saber em que trevas que nós estamos. Já é muito tarde. E está mais do que na hora de nós, enquanto igreja, falarmos com o Senhor assim: fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Nunca se fez tão tarde. E nós estamos precisando chamar, pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele fique conosco. A nossa oração nesses últimos dias precisa ser: fica conosco, Senhor. Fica comigo. Enche o meu coração da Tua presença. Enche o meu coração da Tua glória. Visita-me com a unção do Teu Espírito Santo. Revigora em mim os dons espirituais. Me ajuda para que eu volte a falar em língua estranha. Me ajuda para que eu volte a profetizar. Me ajude para que eu volte a glorificar e a exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja renovada. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Isso não é coisa só de pentecostal, não. Na igreja renovada também. Nós acreditamos na ação sobrenatural do Espírito Santo. Você gosta de termo teológico? Vou gastar então. Nós não somos cessacionalistas. Você sabe o que é cessacionalista? É quem acredita que os dons espirituais cessaram junto com a morte do último discípulo. Nós não cremos nisso. Tradicionais acreditam nisso. Nós somos renovados. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode orar em língua estranha, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Não era nem necessário eu estar lembrando você disso aqui, mas nós estamos precisando falar com o Senhor. Fica comigo, Senhor, já se faz tarde. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Senhor. Aquece o meu coração, me levanta na sua presença. Essa tem que ser a sua oração. Nós devemos parar de falar que o louvor está ruim, que não tem dinheiro,
que o pastor é frio, que a igreja está distante, que está ruim, e precisamos começar a falar: fica conosco, Senhor, já se faz tarde, vem. O que nós precisamos é da glória de Deus, é da presença do Senhor, é do visitar do Espírito Santo de Deus. Se tivermos em nós a presença de Deus, venceremos todas as nossas dificuldades. Você precisa é da glória de Deus na sua vida. Você precisa da glória de Deus na sua vida. Na reunião de ontem é engraçado, porque na hora que o culto da reunião começou, eu pensei assim: ô Senhor, antes de começar, falei: seu Senhor, precisando tanto ouvir a sua voz, relacionada a algumas coisas, fala comigo. Tem vivido, irmãos, período difícil, complicado. Ore pela minha vida mesmo. Não é ironia o que eu estou falando para você. Me cubra de oração. E me faça saber disso. Me faça saber que você está orando por mim. Não para mim te dar honras e glórias. Eu estou precisando da sua oração. Eu sou carente da sua oração. Não só enquanto igreja. Eu estou falando enquanto pastor. E aí eu ouvi um testemunho. O pastor que ministrou louvor e pregou está numa doença de estado terminal. Ele toma um remédio que mantém ele vivo e o remédio acabou sexta-feira e não fabrica mais. O pastor tem um exame de tomografia mostrando que ele não tem cérebro. Em 2015, o médico diagnosticou ele que ele viveria 5 anos, até 2020, nós estamos em 2022. E o remédio dele agora ainda parou de ser produzido, acabou. E aí eu percebi assim, o quanto que os meus problemas são insignificantes diante do que esse pastor está vivendo. Um mestre em teologia, foi meu professor, é meu professor até hoje. O que nós precisamos, irmãos, para vencer os nossos problemas, as nossas adversidades, as nossas lutas, as nossas guerras, é da presença de Deus. Leva a presença de Deus para dentro do seu casamento. Leva a presença de Deus para dentro da sua casa, para ela alcançar seus filhos. Traz a presença de Deus para dentro da igreja. Leva a presença de Deus para o louvor, para as nossas pregações, e isso não será suficiente. Destrava seu coração. Nós não podemos chegar aqui amarrados. Nós não podemos chegar aqui travados dentro de uma caixa e sempre sairmos daqui da mesma forma que chegamos, não. Fica conosco, Senhor. O nosso coração precisa continuar queimando com a sua presença. Fica conosco, Jesus. O que nós precisamos? Pedir ao Senhor para que Ele nos visite, para que Ele fique conosco dia após dia. Você pode dizer isso? Fica, Senhor, canta comigo. Já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aplauda Ele, meu irmão, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Coloque de pé. Enquanto a irmã Márcia canta aqui mais alguma coisa para a gente, se coloque de pé. Aleluia. Há quanto tempo, meu irmão? Há quanto tempo? Eu volto a pergunta para você, há quantos dias? Não, pastor, estou bem. Orei em línguas hoje, aleluia. Então passa isso para quem está do seu lado. Mas eu sei que entre nós tem gente que está com esse talento enterrado aí, está com esse dom enterrado. Vamos destravar, irmãos. Vamos parar de reclamar e vamos encher o nosso coração da glória, da presença do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Aleluia.
Feche seus olhos, ore ao Senhor. Faça a sua oração, e que essa oração tenha por objetivo assim: fica comigo, Senhor. Já se faz tarde, o Senhor está quase voltando já. Fica comigo, Deus. Quero te sentir. Quero ter o toque da tua presença sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Ô meu irmão, eu sei que seu coração está doendo, eu sei que seu coração está apertado. Eu sei que as lutas são muitas. Eu sei que as dificuldades são imensas. Mas a presença de Deus quer te fortalecer nessa noite. Recebe da presença de Deus aí sobre a sua vida. Recebe da presença de Deus aí na sua casa. Recebe da presença de Deus. Seja fortalecido. O Senhor quer ficar com você mais um pouco. Aleluia. Oh Deus. Divino companheiro no caminho. Aleluia. Peça ao Senhor para ficar com você. Sinto logo ao transitar. Aleluia. Pois tu dissipaste toda sombra. Glória a Deus, glória a Deus. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite, Pai. Fica conosco, Deus, já se faz tarde. Tua vinda é iminente, tua volta, teu retorno está próximo. Nós já podemos escutar os passos do Senhor vindo caminhando por sobre as nuvens. É por isso que nós precisamos. Fica conosco, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos da tua graça. Enche-nos da tua glória. Enche-nos do teu amor. Enche-nos da unção do teu Espírito Santo. Traz de volta esse dom espiritual. Ou então batiza com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. A sombra